E aí, galera, tá começando mais um Prédio 11, o programa aqui do curso de Comunicação Social da UBRA Canoas. O programa de hoje é todo sobre cinema. A gente recebe no estúdio a professora de jornalismo, Gabriela Almeida, que está lançando o livro O Ensaio Fílmico ou O Cinema Deriva. A gente também vai falar sobre o documentário Golpe, do diretor Guilherme Castro, e também falar sobre narrativas fílmicas e o futebol. Então não sai daí porque o Prédio 11 está só começando. Então vamos começar apresentando a professora Gabriela Almeida, aqui do curso de jornalismo da UBRA. Seja bem-vinda, professora, aqui ao Prédio 11. Obrigada. Vamos começar falando do livro, então, né, sobre o ensaio fílmico. Ele é fruto da tua tese de doutorado, né, que foi defendida em 2015, isso aqui, pela URGS, e tu defende, então, a ideia de pensar e de fazer pensar a partir de imagens, com e por imagens, né? Como é que funciona isso? É isso que é o ensaio fílmico, que dá título ao teu livro? Sim. Eu sempre costumo dizer que eu não sei o que veio primeiro, se meu interesse pela não ficção foi o que me levou a estudar jornalismo ou se esse interesse se intensificou durante a minha graduação. Porque o fato é que desde que eu entrei na graduação em jornalismo e que eu comecei a trabalhar com audiovisual, a pesquisa sobre audiovisual chegou muito forte para mim. E eu sempre gostei bastante de cinema, mas minha relação com o cinema antes da graduação era meramente de espectadora, nada além disso. E na graduação, então, meu TCC foi um documentário, eu fiz uma especialização, que também o trabalho final foi um projeto de série de documentário, aí no mestrado trabalhando com documentário, e no doutorado eu decidi fazer uma incursão um pouco diferente, que ainda é pela não ficção, mas algo que para alguns autores deriva do documentário, né, mas que tem algumas características que são diferentes, principalmente por se afastar daquelas convenções do documentário expositivo clássico, né, de ser uma coisa muito assertiva, de ter uma narração que sugere um tom às vezes meio professoral, né, que a pessoa assiste aquilo e tem a impressão de que vai aprender alguma coisa com o filme. O ensaio, o ensaio fílmico é um tipo de produção muito contemporânea, que tem crescido em volume e circulação nos últimos 20 anos. É uma discussão recente também, né? A discussão também é muito recente, né? Quando eu comecei o doutorado, em 2011, não existia nenhum livro publicado em português sobre o cinema de ensaio, né? O meu é o primeiro publicado por um autor brasileiro. E o outro que existe, que é o do Timothy Corrigan, ele é norte-americano, tem a tradução de um livro que não foi publicado originalmente aqui. Então a bibliografia é escassa hoje no Brasil em português, mas já foi mais escassa ainda. Então foi um movimento de pensar nesses filmes, que era uma coisa muito recente na história do cinema, e ao mesmo tempo pensar como pensar sobre eles, uma vez que a bibliografia era muito escassa, né? E uma das primeiras coisas que eu encontrei mexendo nisso foi essa ideia do ensaio como um pensamento por imagens, que ao mesmo tempo em que é muito fascinante, é extremamente abstrato e às vezes, né, difícil apreensão, vamos dizer assim. E no livro tu diz assim, né, que o ensaio fílmico não é uma reflexão ilustrada, né? São imagens que pensam por si mesmas. Aí tu usa o caso de um filme do Godard, né, que são vários episódios, vários uma episódios. série. E aí existem também ensaio fílmico brasileiro? Sim, existe. A diferença entre o ensaio e um documentário, por exemplo, que a imagem serve para ilustrar uma reflexão, é exatamente essa. A imagem tem ali uma função ilustrativa, às vezes meio pedagógica. A gente tem uma questão que é bem importante, porque quando se começou uma discussão sobre o cinema de ensaio no Brasil, principalmente na Socine, que foi o espaço onde eu levei o meu trabalho para lá durante os 4 anos do doutorado e tinha outras pessoas pensando sobre isso, os pesquisadores brasileiros de documentário consideravam, muitos deles, os documentários autobiográficos, que também são uma coisa mais ou menos recente na história do documentário, como ensaios ou como filmes ensaísticos. Isso varia muito do que cada autor considera como um ensaio, mas eu me filio bastante ao Timothy Corrigan e ao Henri Gervasot aqui no Brasil, que é um professor da USP, na ideia de que todo ensaio fílmico dá a ver uma voz que fala alguma coisa, né? O que não significa que todo filme que tem uma voz mais pessoal ou que eventualmente é autobiográfico seja um ensaio, porque para esses autores, e eu concordo com essa ideia, o ensaio ele tem que ter essa voz reconhecível de um autor, de um sujeito que diz alguma coisa, mas ela precisa estar em diálogo, em abertura com o mundo.
E alguns documentários que são autobiográficos, não existe essa abertura para o mundo, eles se fecham bastante na história, na coisa do autor que conta a sua própria história. Então, nesse sentido, eu não classificaria filmes, por exemplo, como Helena, como um ensaio. Ele é um documentário autobiográfico, mas eu não acho que ele seja um ensaio. Enquanto a gente tem outras experiências, por exemplo, do João Moreira Salles em seus filmes mais recentes, como Santiago e No Intenso Agora, em que, embora eles sejam filmes absolutamente pessoais, né, que partem de histórias muito pessoais, o João Moreira Salles, quando ele fez Santiago, ele disse que, a partir dali, ele só faria filmes com histórias que só ele pode contar, que é diferente dos seus filmes anteriores, que ele fez filmes sobre temas que ele considerava relevantes e pertinentes. O Santiago é um filme muito subjetivo, porque diz de uma história da relação da família dele com a figura do mordomo da casa deles, que é o Santiago, né? E no caso do No Intenso Agora, da relação dele com a mãe através das imagens que a mãe fez de uma viagem que ela faz à China maoísta em 66. E ele propõe a partir disso uma discussão um pouco mais ampla sobre as grandes utopias do século XX e com um certo tom, não sei se pessimista, mas um pouco nostálgico diante da constatação do fracasso dessas grandes utopias. Então ele vai pegar a Primavera de Praga, em 68, ele vai pegar o Maio de 68 na França, ele vai pegar os protestos aqui no Brasil, em 68, antes do AI-5, né? A Marcha dos 100 Mil, o velório do Edson Luiz. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Não o passado, mas a história em ação. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant, obligeant ainsi les étudiants à reculer nous-mêmes. Então, no caso do Coutinho tem um outro dado, que é O Cabra Marcado para Morrer, é considerado o grande documentário da história do cinema brasileiro. Mas se a gente considerar o que caracteriza um ensaio fílmico, que é uma voz bastante subjetiva, reconhecível, alguma coisa que permite que o filme fale sobre um tema, mas também fale sobre o próprio cinema. Essa dimensão de abertura de alguém que se coloca em relação com o mundo, tudo isso está presente no Cabra. Sabe? Eu não fico fazendo um esforço de tentar classificar filmes passados que possam ser considerados ensaios antes da denominação do ensaio fílmico existir. Mas eu acho que existe no Cabra Marcado para Morrer uma dimensão ensaística, sim, bastante marcada, sabe? Bastante forte. É um filme que pensa, antes de tudo, sobre a história do Brasil e sobre o próprio cinema. Uhum. E por que o ensaio? Porque o ensaio, por exemplo, como gênero literário, ele se desprende de algumas regras de linguagem, de teor científico, para produzir o próprio ensaio. Ele pode ser ao mesmo tempo intelectual, ao mesmo tempo poético. Isso repercute também essas características da linguagem literária na linguagem fílmica? Sim, repercutem bastante. Inclusive é o motivo pelo qual muitas pessoas acham que não dá para pensar o ensaio fílmico dissociado da literatura. Eu fiz um esforço na tese para não pensar o ensaio fílmico como uma tradução ou como uma adaptação do que é essa tradição que da literatura vem de muito tempo, vem do Montaigne, vem de séculos atrás, para o cinema. Mas, ao mesmo tempo, se a gente classifica algo como ensaio, a referência à literatura vai chegar sempre. E eu não acho que ela seja um problema na medida em que o que caracteriza um ensaio na literatura, que é essa ausência de prescrição, essa ideia do Alain Bergalá de que é uma forma que vale para uma obra só para ela e que se reinventa a cada obra, o que impediria de considerar o ensaio cinematográfico, o ensaio fílmico como gênero cinematográfico, por exemplo. A ideia de uma forma inexistente, sabe? Ou de uma forma que não é engessada, que ela não se repete, que ela é muito única, que ela permite essa expressão mais subjetiva, uma série de coisas. São características do ensaio literário que estão no ensaio fílmico também. Tá bom, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo e depois no intervalo a gente continua. Mas antes de ir para o intervalo, a gente vai curtir uma matéria do repórter Alisson Pires e a gente vai falar também sobre o lançamento de um livro de uma professora aqui da UBRA, que é a professora Ana Acker. Também fala sobre a relação de cinema, só que uma narrativa mais voltada ao futebol. Então curte aí a matéria com a gente. O que você prefere? Futebol? O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Ou cinema? Depois bailou, bebeu,
Por acaso você já imaginou os dois juntos? É com este objetivo de analisar a influência do futebol nos filmes brasileiros que a professora de jornalismo Ana Maria Acker lançou seu livro, Experiências Estéticas do Futebol no Cinema Brasileiro. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida em 2013 na URGS, e partiu de uma tentativa de investigar o cinema, a relação entre o futebol e o cinema brasileiro de ficção, porque há muitos documentários e eu percebi que no início da pesquisa não haviam muitos textos ou livros que abordassem o cinema ficcional. Sempre caía numa discussão de que não era possível retratar o jogo, que encenar o futebol é muito difícil. O livro que aproxima o futebol do cinema nacional foi lançado durante a 9ª edição do Seminário de Pesquisa em Comunicação, evento realizado pelos cursos de jornalismo e publicidade da universidade. Na palestra, Ana conversou um pouco com os alunos sobre os desafios de lançar um livro que trata de 2 assuntos diferentes e falou também a respeito de sua trajetória no jornalismo esportivo. Para o professor Schubert, que comprou um exemplar, além da integração entre o futebol e o audiovisual, a representatividade feminina nas pesquisas do esporte é importante. Mulher pesquisando futebol, o que no nosso país também é alguma coisa assim não tão que acontece tão seguido no nosso dia a dia. E eu acho que existe ainda uma divisão de gênero muito grande dos profissionais que fazem as coberturas de futebol. Onde a mulher já está presente, mas nem tanto. Então, ela deveria estar muito mais presente se a gente pensa numa igualdade de gênero, não? Então eu acho que olhar o futebol, que é o esporte nosso, como paixão brasileira, pela ótica feminina, pode nos trazer alguns elementos que no dia a dia a gente não percebe, porque isso não acontece com tanta frequência ainda. O próximo seminário de pesquisa acontecerá no primeiro semestre de 2019. Para mais informações, visite a coordenação do curso de jornalismo da UBRA. Não sei muito sobre mim mesma. Quando acho que sei um pouco, eu mesma me desmascaro e escapo de mim. Minha única certeza, talvez, é a de que sou repórter. Ser repórter é algo visceral, definitivo, do que sou, algo que eu vivo com o corpo. Todo meu olhar sobre o mundo é mediado por um amor desmedido pelo infinito absurdo da realidade e pela capacidade de cada pessoa reinventar a si mesma, dar sentido ao que não tem nenhum. São estes os únicos milagres em que acredito, os de gente. É dessa matéria teimosa que são feitas as histórias reais deste livro. O Minuto Literário de hoje vai falar sobre O Olho da Rua, de Eliane Brum. Nesse livro está reunida uma coletânea de grandes reportagens escritas por ela durante uma viagem pelo país. Ao final de cada reportagem, existe um comentário escrito por ela e pelo fotógrafo, contando dores e alegrias sentidas durante a pauta. Eu indico esse livro para quem tenha curiosidade de conhecer os bastidores de grandes reportagens escritas a partir de um olhar sensível e incrível de uma das principais jornalistas do país. No próximo dia 13 acontece aqui em Porto Alegre um show super especial do grupo Teatro Mágico, que existe desde 2003 e tornou-se conhecido por misturar música, poesia e circo em suas composições. Em apresentação única no Opinião, o grupo vai contar ainda com a presença de ex-integrantes para comemorar seus 15 anos de trajetória. Quer saber o que mais vai rolar aqui em Porto Alegre nos próximos dias? Então fica ligado porque tem muita atração legal vindo para o sul do país.
só peço que eu não perca a fé no amor, pro novo sol de paz se abrir e nunca a escuridão tentar te dominar. Sempre uma luz irá surgir, que prevaleça a fé até na dor, pro novo sol de paz se abrir e nunca a escuridão tentar. Eu hei de resistir, vou adiante. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor, mas se for com você, eu vou. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor, mas se... Sou Ed Brock, sou repórter. Tô sempre questionando sobre coisas que o governo pode não estar prestando atenção. Eu descobri alguma coisa muito ruim. Hey, Poppy, I'm right. Got any money? Get some. Never escape without it. Louis Degas. Guy's a millionaire. Won't last long. You got a lot of eyes on you, my friend. For a little bit of that money you're carrying, I could keep you safe. Sabe a diferença entre texto literário e texto não literário? Esse é o tema do Será que Você Sabe dessa semana, então curte aí com a gente. E aí galera, tudo bem? No Será que Você Sabe de hoje nós vamos navegar pelo mundo da literatura e falar sobre a diferença entre o texto literário e o não literário. Olha só, os textos literários são baseados na vontade e na imaginação do artista e, portanto, são subjetivos. A sua função é entreter e está ligado à arte. Por ser um texto mais artístico, não tem compromisso com a objetividade e com a transparência de ideias. Possui um caráter mais estético e não somente linguístico, onde a interpretação e a significação variam de acordo com a subjetividade do leitor. Em exemplos, nós podemos citar novelas, contos, poemas e poesias. Já os textos não literários são textos informativos. Sua composição utiliza fatos para comprovar um ponto, e sua escrita é feita de forma mais objetiva. A informação nos textos não literários deve ser passada de modo a facilitar a compreensão da mensagem. Por isso, o texto deve ser escrito de forma concisa e clara, de modo que o leitor não tenha dificuldades para compreender informações. Como exemplos, nós temos livros didáticos, documentos, receitas e até manuais de instruções. Então fica claro que as principais diferenças entre os dois textos estão em seu objetivo e no modo como são construídos. Esse foi o assunto do Será que Você Sabe de hoje e até a próxima! Então a gente volta agora do intervalo e a gente vai continuar conversando aqui com a professora Gabriela Almeida sobre o livro Ensaio Fílmico, O Cinema à Deriva. Mas antes de seguir o bate-papo, a gente vai assistir mais uma matéria sobre o documentário Golpe, do professor Guilherme Castro. A matéria é do repórter Alexandre Brzezinski. Curte aí. Cineasta há 30 anos, o professor de jornalismo da Ubra Canoas, Guilherme Castro, lançou no mês de agosto seu novo documentário intitulado O Golpe. Um longa-metragem que tem uma abordagem política e histórica muito clara e aprofundada. Co-dirigido por ele e seu amigo, também cineasta, Luiz Alberto Cassol, a produção do longa começou em 2015, foi suspensa e retornou em 2016. De acordo com o professor, a iniciativa de fazer um filme com essa temática surgiu das experiências dos cineastas, tanto com o cinema quanto a participação em atividades políticas. Guilherme conta que a ideia do filme surgiu durante as manifestações de 2015, contra o governo da então presidente Dilma Rousseff. Março de 2015, quando começaram as manifestações pró-impeachment, e nós começamos a fazer um movimento de gravação, pensando já num filme longa-metragem documentário. A expectativa para o lançamento do longa era alta e, segundo o diretor do filme, foi uma ação corajosa fazer uma temática com o cenário político no qual estamos inseridos. A expectativa que a gente tinha era alta, claro, e muito até corajosa, porque fazer um filme documentário sobre um tema atual, político, no qual a gente está inserido, exige que
tu consiga ter um afastamento suficiente para ter uma síntese, um discurso, um olhar sobre o que está acontecendo. A gente fez isso sabendo desse desafio e desse risco, achando que conseguimos abordar isso com enfoque. Além de cineasta, Castro é formado em jornalismo e direito. Hoje está fazendo um doutorado em cinema. Ao longo de sua carreira, produziu dezenas de filmes, como, por exemplo, Becos, Transversais, Boa Ventura e Saúde. E agora, O Golpe. É uma coincidência ter vários professores aqui da UBRA pesquisando sobre isso, sobre cinema aqui dentro e produzindo também cinema, sendo que o curso fechou e que parece que não existe não existe mais esse âmbito de pesquisa sobre cinema aqui dentro. É que, na verdade, a pesquisa em audiovisual, de uma forma bem mais ampla, né, que não é só o cinema, está muito forte no Brasil, porque se a gente pensar que a imagem, a linguagem do nosso tempo é bem facilmente compreensível. Então, desde as pesquisas que pensam, sei lá, a imagem no Instagram, no YouTube, nas plataformas digitais, em redes sociais, dos memes ao cinema mais canônico, a pesquisa em torno da imagem está muito forte no Brasil, inclusive sobre cinema. A gente tem a Socine, que é uma sociedade de pesquisa em cinema e audiovisual que existe há 22 anos, eu acho. Esse ano vai ser o 22º, talvez, Congresso Nacional da Socine. E a gente tem um fato que é, nos últimos anos, nos prêmios de teses da CAPES e da Compos, que é a Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, muitos deles, a gente tem assim 4 premiados, um de doutorado e um de mestrado como autores principais e uma menção honrosa. Todos são sobre audiovisual ou vários são sobre audiovisual. Então, de alguma forma, esses trabalhos também são que têm oxigenado o campo nos últimos anos em termos de inovação, de perspectivas teóricas mais diferentes, de outros aportes teóricos que chegam também para fortalecer o campo. Então, independente do que aconteceu aqui na UBRA, do encerramento do curso, por exemplo, não é exatamente surpreendente que tantas pessoas estejam interessadas pelo audiovisual, porque esse interesse também se reflete nos alunos. Quantos alunos têm ultimamente demonstrado interesse em pesquisar imagem, audiovisual, em fazer TCC sobre séries de TV, por exemplo, que é o repertório. Também. Sim, que é o repertório dos alunos hoje, né? Até muito mais às vezes do que o cinema, séries de TV. Então, quando as pessoas se mobilizam em torno disso como espectadoras, quando isso se torna o seu repertório, quando elas vislumbram nisso uma possibilidade de um tema de pesquisa interessante, elas vão querer estudar. Então, o fato de que tem 3 professores aqui que pesquisam audiovisual e um que produz é um sintoma de algo que é bem maior, assim, que não diz respeito só à UBRA, só ao Rio Grande do Sul. Isso é uma forma de fazer circular a discussão de cinema, a discussão e a produção de cinema, porque a gente fala aqui no Prédio 11 sempre, fala sobre cinema, sobre teatro, sobre música, sobre as formas de cultura independente do Rio Grande do Sul, e sempre traz os artistas, os produtores, para falar sobre as vivências, né, de cada um. E é a primeira vez que a gente traz alguém que pesquisa sobre isso. Isso também é uma forma de circulação? Sim, sim, sem dúvida. Não só porque muitas vezes os pesquisadores tornam filmes mais conhecidos no determinado âmbito, mas também porque, como no final das contas, muita gente tem acesso a essa produção, né? Seja através de uma coisa da pirataria mesmo, seja através do seu acesso a canais no YouTube. E hoje produzir vídeo é muito mais simples, mas o gargalo da exibição ainda é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm condições de produzir, porque elas têm um equipamento, né, e elas têm um domínio técnico e estético de linguagem e conseguem fazer, mas elas não sabem como fazer essa produção circular. Então, se alguém faz um filme de longa-metragem, por exemplo, e quer que esse filme seja exibido no cinema, aí essa pessoa tem um problema. Em geral, ela precisa passar pelo circuito dos festivais para ter alguma legitimação desses filmes, para depois tentar uma distribuição comercial. E muitas vezes passar pelo circuito comercial nem é garantia de que o filme vai ter uma distribuição comercial. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que hoje os equipamentos são muito mais acessíveis é o que permite que muita gente produza. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul alguns exemplos, por exemplo, do Márcio Reolon, do Felipe Matzenbacher, que são os cineastas que fizeram o Beira-Mar, que foi um filme produzido com orçamento baixíssimo.
que teve um recurso mais, se eu não me engano, até de pós-produção do que de produção, e que depois, em função da circulação do Beira-Mar, que foi um filme exibido em Berlim, eles produziram várias outras coisas. E que está no Netflix também. Está na Netflix. Agora, não sei se estreia esse ano ainda ou no ano que vem só, mas eles produziram esse ano, eles lançaram esse ano, né, em Berlim também, um filme chamado Tinta Bruta, que ganhou o TED Awards, que é o prêmio de cinema LGBT mais importante do mundo. E eles são 2 realizadores independentes, que fazem filmes com poucos recursos, né, com recursos bastante limitados, aqui no Rio Grande do Sul, que saíram de escola de cinema. E tem a que saiu aqui da Ubra também, Mariane Ferreira, que chegou a ser cogitada ao Oscar esse ano. Sim, ela foi produtora do documentário O Caso do Homem O Errado. Caso do Homem Errado. E a gente tem o próprio TCC, que foi um longa-metragem feito aqui no curso também, né, que eu não vou dizer Eu Te Amo, que foi um filme feito também com um orçamento baixíssimo. Esse é uma experiência até mais radical de realização, porque foi um filme feito meio de guerrilha, assim, mas que teve uma repercussão enorme, de ter exibição em sala comercial, não entrar em cartaz, mas de ter exibição em sala comercial, de ter sido selecionado para o programa Encontros com o Cinema Brasileiro, ter sido assistido pelo curador do Festival de Cannes, então, de ter sido indicado a prêmios também. E, então, assim, se fazer cinema fosse tão caro quanto era no passado, nenhuma dessas iniciativas poderia existir, a não ser que você tivesse um grande produtor, um grande financiador por trás. Então, a produção está muito mais democratizada e nada mais justo de que o acesso à exibição também seja. E quando esse acesso à exibição não pode ser democratizado na sala de cinema, aí as pessoas vão para a internet mesmo. Tá bom, professor, eu vou agradecer a tua presença aqui no Prédio 11, que a discussão então, de cinema continue, né, mobilizando as pessoas, mobilizando para fora da universidade, né, com os projetos, com o livro, com uma linguagem mais acessível às pessoas. E a gente tem um espaço agora de divulgação para dizer onde é que as pessoas podem encontrar o teu livro nas livrarias ou até para comprar pessoalmente com você. O livro está à venda na internet em vários lugares, no site da editora Alameda, também na Amazon e em alguns outros sites. Se procurar no Buscapé ali, dá para ver onde é que o livro pode ser encontrado, e também em algumas lojas físicas. Eu, eventualmente, faço uma venda direta, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas tem poucos exemplares, então é melhor comprar pela internet mesmo. Vou agradecer então, professora, de novo a tua presença. Muito obrigado por vir até aqui ao Prédio 11. E tu aí de casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de curtir a nossa página no Facebook. Se quiser reassistir de novo esse programa, curta a gente lá. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.